Por que eu não li o manual? Eu acho que isso já aconteceu com você também, né? Muitas vezes compramos algumas máquinas, equipamentos ou utensílios, né, domésticos, quais sejam eles, a utilidade. E às vezes temos a disciplina de ler o manual antes, né, o manual que veio do fabricante com as instruções. E eu tive há pouco tempo a curiosidade de ver o manual e ver que ele tem uma classificação, né? Ele é muito bem montado, o manual, ele tem um índice que fala a respeito de cada situação, e no final tem um índice também, parece que chama índice remissivo, né? Um nome assim, se eu estiver falando errado, vocês me dão uma dica aí depois nos comentários. Então, o que acontece? No manual ele explica cada detalhe de cada item de uma máquina, vamos dizer assim, né? Então ele explica o funcionamento, nas condições de funcionamento, né? Vamos dizer um carro. O carro ele fala a respeito do painel de instrumento, do consumo, de como tratar a lataria, né? Na lavagem do carro. E na situação de dirigir aquele veículo em determinadas condições, na chuva, no sol, né, assim. E muitas vezes a gente também, e muitos às vezes querem conduzir um carro sem estar preparados, né, com relação a uma autoescola, né, a aprender como é que faz a dirigir. E acha que é simplesmente entrar dentro do carro e conduzir o veículo. E aí eu venho lembrar de uma situação que em determinado momento, numa viagem, a pessoa estava conduzindo um veículo e a luz piscava no painel. E ele achou que aquela luz estava incomodando, mas ele acabou não sabia o que era o significado daquela luz. E o que ocorreu? Aquela luz que estava piscando era um alerta, era um indicador que alguma coisa não estava ocorrendo na sua normalidade. E como ele não havia lido o manual, ou não tinha passado por alguma experiência que o fazia ele, talvez até por assimilação, né, conseguir interpretar aquilo, ocorreu um acidente no veículo. Porque aquela luz indicadora, ela significava que ele estava perdendo os freios, correto? E ele numa curva, ele foi tentar pisar no freio e acabou sofrendo um acidente. Pois é, eu contei essa história para vocês e comecei a observar que ao mesmo tempo que aquela máquina ela tem alguns princípios para que ela venha a ter uma vida útil melhor, né? E por trás daquela máquina, daquele carro, no veículo, ou qual seja a máquina, tem aí a empresa fabricante, né? Que dá uma certa garantia daquela produção, né? Tem outras pessoas que às vezes compram um determinado produto e mesmo lendo o manual, ocorre às vezes algum defeito de fabricação. Até existem algumas situações que a própria empresa reconhece que naquela linha de produção cometeu uma falha e tem que fazer o recall, né? Assim? E aí pede para que aquele cliente, né, compareça à empresa para que venha ser substituída aquela peça para não correr risco, né? Isso me fez raciocinar de uma forma que muitas vezes a gente, por achar que sabe tudo, a gente não lê o manual de equipamentos. Nós não temos essa disciplina, até mesmo porque nesse cotidiano nosso, desse mundo, desse novo mundo, que na verdade muitas vezes nós cometemos os mesmos erros igual os nossos antepassados, a gente acha que sabe tudo
que nunca tem tempo para nada e a gente subestima, às vezes, aquele trabalho que aquela empresa fez para nos ensinar, para nos instruir, para que nós venhamos evitar determinado tipo de problema. E isso me deparou numa situação que eu pensei, por que eu não li o manual antes? E muitas vezes, por que eu cometi tantos erros, assim como você também deve ter cometido, sem ler o manual antes, o manual da vida, o manual que Deus nos permitiu a ter para que nós evitarmos de cometer determinados tipos de erros, passar por determinado tipo de problema, ou se passarmos, ou se tivéssemos passado por algum problema, como solucionar aquele problema. E Deus foi tão caprichoso conosco que até a questão do recall ele também fez. Então, olha só para vocês terem curiosidade aí de ler o nosso manual, que é a Bíblia. Ela fala em algumas situações no final de toda a Bíblia, né? No início da Bíblia nós temos os índices dos livros que contam cada história de cada equipamento do ser humano. Vamos dizer assim, até com algumas experiências, para que nós não possamos cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Não é assim? As pessoas falam que a gente aprende muitas coisas, com algumas formas do aprendizado, é através da passagem de conhecimento de outro. Mas Deus deixou para nós um manual repleto de informações que eu acredito que, assim como eu, você também, poderia ter evitado vários erros, várias chateações, vários desgastes na sua vida, assim como eu também na minha vida, se tivesse lido o manual constantemente e toda vez que tivesse algum problema buscado no manual. Então olha para você ver que interessante. No manual do ser humano fala como ser um bom amigo. Então ele nos ensina a ser um bom amigo. Como ser um líder. Como cuidar das viúvas e dos anciões. Aí ele fala aqui aonde que está falando, no manual. Como celebrar o nascimento ou a adoção de uma criança. Como celebrar uma formatura. Como celebrar um casamento. Como celebrar um aniversário de casamento. Como controlar seu temperamento. Como controlar a língua. Como descobrir a vontade de Deus. Como enfrentar ensinamento falso. Como enfrentar a prisão de um companheiro. Ao ingressar na universidade, ele ensina. Ao ingressar no serviço militar, ele também nos fala o que nós podemos fazer, como enfrentar a morte de um ente querido, como enfrentar a enfermidade, como enfrentar o sofrimento e a perseguição, como tomar uma decisão difícil. Olha, você que está aí também, muitas vezes a gente fica na dúvida e não sabe onde buscar conselho para enfrentar uma decisão difícil. No nosso manual fala como que é, como enfrentar um divórcio, como enfrentar o desamparo, como enfrentar a prisão, diante de uma vida solitária, o que fazer, como enfrentar os desastres da natureza, diante de um julgamento ou uma demanda judicial, como que a gente vai fazer? Ao perder o emprego, ao perder posses ou propriedades, como aproveitar o tempo e por aí vai. Né? Ao iniciar um novo trabalho, o que causa a ganância por dinheiro, a preocupação que as pessoas têm com a velhice, onde que a gente pode buscar a verdade, onde que a gente pode buscar o refúgio, a fortaleza, onde buscar a salvação, como obter o perdão, o respeito aos pais, o respeito à autoridade civil, como que é, o que a gente tem que fazer ao mudar para uma casa nova, como superar os vícios, como evitar rixas, como superar os preconceitos, como que a gente faz para dominar o orgulho. E aí, também, com a parte sentimental, ele fala, quando a gente sente medo da morte, também tem, se você está irado, se você está ansioso, se sente deprimido, se sente frustrado ou enganado, está desanimado, tem dúvida quanto à sua fé em Deus, está frustrado, está impaciente, sente insegurança,
falta-lhe autoestima, sente inveja, sente sozinho. Está tudo aqui no manual. Então, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. E fazendo um paralelo, né, uma comparação, muitas vezes quando nós temos problemas com um produto, né, na vida cotidiana, a gente procura um auxílio, às vezes, na empresa, um telefone, né, o tal do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. E às vezes a gente liga, às vezes a gente não consegue atendimento, vai para as redes sociais, reclamar da empresa e etc e tudo. E nós temos também, olha para você ver como é que a Bíblia, ela é um livro completo e tudo é cópia, tudo está recriando. Deus criou tudo. Tudo que o homem faz depois, ele vai recriando. Então, o que acontece? O nosso call center, nós temos, através da oração, a comunicação do homem com o Criador. Então, toda vez que a gente tiver alguma dúvida, além de ler o manual, vamos ligar para o call center de Deus, só que para nós conectarmos com Deus é através da oração. E nós, toda vez, só que a forma de Deus nos cuidar é diferente desse call center normal, porque ele sempre preocupa conosco, ele tem um GPS, vamos dizer, que ele sabe aonde, o que cada um está fazendo instantaneamente. Deus é onipresente, onisciente, ele sabe aonde está cada pessoa que ele criou, correto? E aí o que acontece? E ele ainda fez uma situação que, se caso nós não conseguirmos, por quê? Ele é todo poderoso, ele é supremo, ele é perfeito. O homem foi tentar, lá no início, em Gênesis, a levar a vida por si sem praticar a ligação com Deus, que na época não tinha tanto manual, ele falava direto com o dono, que era o lançamento do produto, vamos dizer assim. Ele quis fazer por conta própria. Quando o homem quis fazer por conta própria, sem falar com o Criador, sabe que do produto que somos nós? Nós somos um produto do amor de Deus, verdade? E aí o que acontece? Quando o homem deixou de comunicar com o Criador, é igual um menino, pode deixar que eu sei, pode deixar que eu já sei. O que ele fez? Ele errou. Aí veio o pecado. E aí Deus, o que fez para o homem? Olha, a partir de agora, você achou que sabia fazer sozinho. Então, se você não tiver conectado a mim, você sempre vai errar. Então, mesmo o homem errando, essa empresa de Deus, vamos chamar assim, ela é fera. Sabe por quê? Porque ela também deu um recall, que eu estava falando antes. Deus mandou um Jesus Cristo, o filho dele, o filho do dono, o filho do rei, para que nós possamos pegar a nossa máquina, rasgar ela, arrepender daquilo que nós fizemos fora da instrução de Deus, através do pecado, e nos purificar através do sangue dele na cruz do Calvário. Olha para você ver. Então, gente, nós precisamos estar ligado no Criador, ligado no dono, e no Filho do dono, e o Espírito dele também, o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quantas vezes nós já erramos em nossas vidas de tentar conduzir as nossas vidas de forma sem o direcionamento do Criador, sem as instruções do Criador, sem estar dependente do Criador. Ele deixou tudo, ele deixou o serviço de atendimento, que é a oração, a todo momento, ele te atende a todo momento. Então você fica reclamando da empresa que não te atende, por que você não usa essa empresa, né? Vamos dizer assim, o reino de Deus, que toda hora Deus te atende, toda hora que você falar com ele. Ele nunca vai estar ocupado, é o único telefone, é o único meio de comunicação que nunca vai estar ocupado, ele sempre vai estar prestes a te socorrer, prestes a te atender, prestes a te escutar, prestes a te dar direção, te dar uma solução. Então, tudo aquilo que a gente reclama
Deus tem a solução. Se você, igual eu, quiser começar a ler o manual e agora acertar a sua vida com o dono da empresa, com o criador, ainda dá tempo. Por quê? Ele pode transformar a sua vida inteira. Algumas coisas que você fez fora, né, da instrução dele, pode ser que fique algumas marcas, vai ter que fazer uma reforma. Ele vai ter que, né, não é assim uma máquina? Uma máquina, muitas vezes, quando ela vai para uma assistência técnica, eles limpam, desmontam ela toda. Então, esse processo, muitas vezes, vai ter que ocorrer na vida quando você começa a depender de Deus. Mas, nesse mesmo instante, você terá o manual para você ver todo o passo a passo que ele vai fazer. Mas é certo que, passando pelo processo, você pode ter certeza que você vai ficar novinho e terá uma vida útil eterna, ok? Então, ainda dá tempo da gente recorrer ao Criador e ter a utilização do manual dele. Correto? Um abraço para vocês e até mais.